Você acha que o grupo do cowboy vai perder a força depois que perceberem que é um... Depois que perceberem, não, porque souberem que Eu é um... acho que, na verdade, assim, eu acho que eles vão se manter como eles já estavam, assim. Você vê que nas últimas semanas, depois que saiu a Sarah e depois sai a Maxiane, eu acho que eles já estavam, assim, mais... O cowboy, principalmente, já tinha dado uma recuada, né? Tava já mais tranquilo nos embates, assim. Eu acho que eles vão voltar pra essa mesma linha que eles estavam. Até porque, como eles mesmos já verbalizaram lá, né? Assim, se é isso que tá acontecendo, se a gente tá todo errado e não somos os favoritos, vamos aproveitar pelo menos isso aqui até o quanto a gente puder, sabe? Então eu acho que eles vão voltar pra isso. Vão manter os embates ali na hora que precisar, mas não vão ficar caçando muita coisa e vão só esperar chegar a hora de sair. Eu Sim. acredito que vai ser isso. Acho que agora o foco vai ser mesmo Babu e Ana Paula, assim. Eu sinto que em relação às grandes tretas, As grandes, né? Sim. Porque tem as outras corroendo ali pelos lados, Solange, por exemplo. Sim, a própria Ana Paula, ó, se não me engano, na edição de ontem, que mostrou um corte dela falando que, apesar dos meus problemas com o cowboy, com quinta série, eu tenho um embate direto agora com o Babu. Exato. E é isso, realmente. E eu tenho visto muitas críticas, inclusive, ao Babu por trazer questões sociais, quando ele criticou justamente a Solange por isso. Falou, não, Solange, não é por aí. Exato. E ele trazendo as mesmas coisas, com as mesmas palavras, inclusive. E o que você acha desse assunto? Eu acho, assim, eu até fico comentando, assim, óbvio, né, entre os meus amigos, porque eu também não sou muito de ficar comentando na internet, porque é isso, ao mesmo tempo que tem gente que te ama, tem gente que te odeia Claro. pelos comentários, então às vezes eu prefiro evitar. Mas eu comento muito, assim, internamente nos meus grupos, justamente isso, assim, que o Babu, ele, pra gente que conhece a história dele, a trajetória, chega até a ser triste, assim, porque a gente vê que é uma pessoa que estava sempre engajada em várias coisas e que ali dentro talvez está sendo gatilhado pelos motivos que a vida traz, e aí quando, né, ele estava de fora assistindo esses ataques acontecendo em relação à Ana Paula das pautas, ele tinha consciência de dizer, não, calma, não é sobre isso, não vamos levantar essas pautas para não esvaziá-las, mas que quando o embate se torna contra ele, em algum lugar ele não consegue argumentar e aí ele acaba também usando as pautas, ou seja, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, faço o que eu faço, mas entenderam, né, o que eu quis dizer. Exato, né, então agora eu sinto que sim, né, ele acaba trazendo as pautas para esse lugar que não é. E eu acho que uma das coisas que a Ana Paula ganha muito, assim, nessas narrativas é que, de fato, desde que o programa começou, a Ana Paula tá sempre sendo atacada por pautas que ela defende aqui fora, pela vida pública que ela já tinha em relação à política, enfim, a qualquer uma dessas bandeiras. E isso eu particularmente não considero interessante, porque fica no lugar ruim, porque assim, ó, quem conhece a Ana Paula vai saber do que se trata. Quem não conhece vai construir um estereótipo, uma narrativa, a partir daquilo que tá vendo sobre o BBB. E aí, no fundo, é isso. A Ana Paula sente que isso é um problema e que ela pode ser cancelada a qualquer momento por uma coisa que, no fundo, não necessariamente é sobre ela, sabe? Então, por isso que eu sempre comento no sentido de que o que me frustra é isso. Vamos falar do jogo. Você vê que a Ana Paula tá sempre o tempo todo inventando apelido, falando sobre coisas que aconteceram lá dentro. Ela conhece vários deles também aqui fora. Sim. Mas nem por isso ela fica levantando coisas das bandeiras que eles carregam, enfim, pra desestabilizar o jogador ali dentro, sabe? Então, eu acho que o Babu acaba pecando um pouco nisso, né? Eu fico triste, mas é o jogo, né? Você acha que é válido, por exemplo, o Babu ontem também, ele falou alguma coisa lá de da Ana Paula ter batido no Renan, da edição dela 16, aí a Ana Paula assim, trazendo coisa de fora, ele falou, não, de fora não, isso aconteceu aqui dentro, foi 16. Você acha válido se aconteceu dentro do Não, Big Brother? aconteceu, mas eu sinceramente também não acho que é mais uma coisa, sabe? Porque se ela voltou, porque eu penso assim, se ela foi convidada pra estar ali de novo, até a produção do programa já, tipo, tirou isso do... Ela teve os méritos dela por isso. Entendeu? Né, então, falar. assim, vamos viver o jogo agora, vamos falar sobre coisas que aconteceram aqui. Eu manipulei quem aqui dentro do jogo, eu fiz o quê, ataquei quem aqui dentro do jogo. Eu sinto que é isso, sabe? Eles ficam sempre tentando achar coisas que não necessariamente aconteceram naquele momento pra atacar. E aí, nesses ataques, eu sempre falo, a Ana Paula, ela é muito inteligente, ela sabe se comunicar, ela sabe tirar você do seu eixo, no sentido de, ao invés dela retrucar o que você fala, ela te questiona, sabe? Sim. E esse questionamento te derruba, porque aí se você não estava pronto no argumento, você se desestabiliza e ela acaba ganhando na disputa, ou você vai pro lugar do gritar pra Sim. tentar desestabilizar ela, né? Então, eu acho que é aí que ela consegue quebrar essas coisas que as pessoas trazem, sabe? Mas eu não acho que é o jogo mais interessante, ficar trazendo, porque bateu em fulano, queria ver se você ia bater no cowboy, ele falou ontem, né, sobre isso, trazendo pautas também, que eu acho que também é isso, né? É legítimo em algum lugar, são coisas que atravessam a vida dele todos os dias, a gente sabe como
ser uma pessoa preta no Brasil. Só que eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque até para falar sobre essas pautas, e ainda mais dentro de um programa que tem visibilidade global, de certa forma, né? Porque muitas vezes não é só aqui no Brasil que as pessoas assistem, a gente tem que ter esse lugar, sabe, de atenção, enfim. E aí acaba esvaziando a pauta sem precisar, trazendo fora de contexto. E Babu, está coringando? Vocês acham que ele tá ficando muito louco? Porque assim, o Babu, aquele homem Unidunité, imenso. o lance do Unidunité já responde, exato. né? E ontem eu assistindo, eu falei assim, mano, fiquei com um pouco de vergonha alheia, pra ser bem Não, sincero. a porque ele música. parece uma Exatamente criança. isso que eu falei. O Babu, eu tive vergonha alheia de assistir ele. Nossa senhora. E você vê, né, que ele começou no programa, todo mundo gostando dele. Nossa, o Babu tá super legal, tá diferente da outra edição. Cara, como ele conseguiu decair no programa. E desde o começo ele sempre teve uma certa... Sempre foi meio irritado com a Ana Paula. Ele nunca aceitou o fato da Ana Paula, né? E esse lance dele, tipo, fazendo música, tentando provocar ela, realmente ficou muito feio pra um homem barbado que nem ele. Nossa, gente. Sem argumentos, né? Sim. Mas eu acho que ele tentou brincar do jeito que a Ana Paula brinca, mas ficou feio, sabe? Exato. E uma música que ele fez, assim, tipo, com palavras de baixo calão, sabe? Acho, tipo, cara, um cara com a inteligência desse homem não precisava então. disso, assim. Ele é muito mais inteligente do que aquilo que ele fez. Então, tipo, tá muito coringando, assim, isso não é? Eu acho, mas eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu acho que chega um momento que ele já não sabe mais como ele vai conseguir, né, driblar ali o jeito da Ana Paula de embater pra desestabilizar ela, e ele vai tentando todas as artimanhas possíveis, assim, em algum lugar, sabe? E aí acaba indo pra esse lugar da vergonha alheia, assim. Eu também fiquei assistindo ontem pensando, gente, sério, Babu, não acredito. E eu fico nesse lugar da frustração também, porque eu gente, sinceramente, quando eu não sabia que o Babu ia, eu vi várias pessoas que poderiam ir, mas ele realmente me surpreendeu de estar ali, porque eu não tinha visto nada necessariamente que ele estaria. Então, quando ele entra na casa, eu falei, nossa, não acredito, ele teve coragem de voltar. Pronto, vou torcer pelo Babu. Nas minhas primeiras entrevistas, inclusive, eu sempre falava que os meus favoritos eram o Babu, em primeiro lugar, Tia Milena, e eu gostava muito da Ana Paula. Quando ele falou que ia cair atirando com ela, eu falei, pronto, tá fechado, meu top, agora são eles. Tava muito... Só que é isso, do nada começou a surgir assim... Eu de verdade não entendi, eu tô assistindo fielmente, mas eu não entendi qual foi o momento que incomodou tanto ele a ponto dele começar a falar, porque é isso que aconteceu, sabe? Eu acho que o problema maior do Babu não foi nem ele se voltar contra a Ana Paula, porque o jogo é assim, uma hora você gosta, outra hora não. Acho que o problema foi ele não ter comunicado a Ana Paula que ele estava incomodado, porque aí entra nesse lugar de ficar falando pelas costas, que foi o que aconteceu, né? Ele começou a falar mal da Ana Paula pelas costas, com o Juliano, com o boneco, com a Solange, e aí isso foi crescendo na cabeça dele. A Ana Paula não sabia ainda necessariamente que aquilo estava acontecendo, até o momento em que ele lança o Unidunité, e aí aquilo ali começa a se escancarar. Então acho que é aí que ele foi pecando, sabe? E aí a partir disso, só... Ladeira abaixo.